por isso que eu falo que o robô, ele vai fazer tudo que você determina dentro dele. Ele não vai fazer nada que você não queira, tá? Ele não tem sentimento, né? Ou seja, ele tá aqui, já vem com as configurações padrões, que a gente configura e deixa uma única vez que ele vai fazer todo o resto. Hoje você vai aprender como utilizar o uso de stop loss dentro do nosso robô V12, dentro do nosso método de automação que a gente vem utilizando. E devido a muitas pessoas estarem pedindo, eu resolvi gravar esse vídeo. Vai te ajudar muito. A gente vai explicar o passo a passo como você utilizar, qual a melhor forma de você aplicar, enfim. E depois você vai tirar suas conclusões e vai decidir seguir um caminho que seja melhor, de acordo com o seu capital, de acordo com o que você acha que seja melhor, beleza? Então, bora lá para o vídeo para a gente poder entender, mas antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Wellington Martins, conforme eu já expliquei aqui, eu atuo com robô de automação dentro do mercado financeiro de Forex e hoje eu especificamente vou te falar tudo sobre o uso de stop loss que a gente possui dentro da nossa ferramenta Robô V12. Então, eu vou abrir aqui um pequeno exemplo para a gente poder ir a fundo, né? Não vou ter enrolação. E antes da gente dar início no vídeo, né, para a gente entrar nos parâmetros, eu já peço para você dar um like. É muito importante você dar o like, que esse vídeo vai te ajudar muito a configurar, a ajustar, fazer toda essa questão do gerenciamento de acordo com o seu perfil. E se você não é inscrito no canal, você é novo aqui, é muito importante você se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre quando a gente criar novos conteúdos, você receber aquela notificação do YouTube. E você dando aquele like, o YouTube sabe que o conteúdo é relevante. E no final do vídeo, se você achar que não entendeu, ou se você tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários que ajuda muito a gente criar novos conteúdos, beleza? Então bora lá para a prática. Primeira coisa, quando a gente está com o nosso robô V12, é importante a gente entender que se você tem um sistema premium, tem questão ali que não vai fazer muito sentido, na minha opinião, você utilizar o stop loss utilizando um hedge, né? Que o hedge ele é uma proteção basicamente para que não extrapole aquele seu capital. E essa versão do hedge, né, que é o travamento das operações para evitar que sua conta fique muito flutuante, ela é uma opção que eu acredito que não há necessidade de usar o stop loss. Entenda, eu acredito, na minha visão, que não há necessidade, mas você pode também utilizar se você achar melhor, você quer se privar mais, você quer ter mais segurança no seu capital, então você pode utilizar. Mas eu quero que você entenda o conteúdo, beleza? Então eu vou deixar aqui desativado só para a gente poder entender, mas você pode ativar também e fazer os seus testes para ver qual que seria melhor. E a gente vai descer. E aqui eu vou te explicar que temos dois tipos de stop loss aqui no robô V12, que é bem interessante. Aqui, o primeiro stop loss é o stop loss que é o SL, né? Que é aquela linha que a gente tem lá, que fica dentro do gráfico mesmo, que ele aciona. Geralmente quando a gente faz o trade ali, você coloca o stop loss, né? Ele tem esse tipo de stop loss que eu vou te explicar como que funciona, então vou ativar. E aqui quando eu coloco, lembrando que não é uma recomendação, é sim uma explicação como que funciona e como você pode aplicar caso você queira. Eu preciso te explicar cada parâmetro, cada detalhe desse expert para que você coloque da forma que achar que fique melhor. Não tem como eu saber o que poderia ser bom para você, né? Então a gente disponibiliza sempre o nosso setup, disponibiliza sempre as configurações que a gente utiliza, mas tem pessoas que preferem utilizar da maneira delas. Eles vê o conteúdo lá que a gente tem na área de membro e personaliza e coloca da forma deles, está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Então a gente aqui, ó, o que acontece? Esse stop loss em linha aqui, vamos supor que o robô abriu uma ordem, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o stop loss. Então a gente sabe, né, que o stop loss sempre vai ficar abaixo daquela operação ou acima daquela operação. Se for uma de compra, ele vai botar abaixo. Se for uma de venda, ele vai colocar acima, correto? Então vamos supor que aqui eu vou colocar meu stop loss com... lembrando que aqui é em pips, tá? Então 100 pips, 1 pip é referente a 10 pontos. Eu já cansei de explicar isso, talvez eu volto a repetir, porque tem muitas pessoas que estão iniciando. É importante eu repetir para que você entenda.
E eu vou te explicar aqui também o que seria pontuações também, para você entender, ficar mais a fundo, fica tranquilo. Talvez você está com a mente embaraçada, assista até o final o conteúdo que você vai entender perfeitamente. Então aqui no caso, se eu colocar aqui que eu quero 100 pontos, que no caso seria 10 pips, eu boto aqui 10 pips, que é no caso que já estava, ele vai ficar aqui 10.0, né, que é referente a 10 pips, que ele vai fazer, ele vai colocar o stop loss com 100 pontos. Então vamos ver aqui, não vou mexer em mais nada, né, eu vou deixar esse stop loss apenas, e eu vou te mostrar aqui o outro stop loss que a gente tem, que é essa opção aqui, ó, configuração, né, de limite de loss no dia. Sendo que se eu estou utilizando esse stop loss aqui em linha, não há necessidade de eu ativar esse stop loss, a não ser que você queira mesclar, queira fazer alguma configuração, queira, sei lá, criar uma otimização, que eu já ensinei também nos meus vídeos aí sobre como fazer otimização, aí fica a seu critério, tá? Eu, particularmente, não vejo necessidade, mas você pode testar sim, você não precisa achar porque eu falei que você não pode fazer diferente, que você não pode validar da melhor forma, tá? Eu vou deixar aqui, vou deixar essas configurações e vou dar OK e vamos iniciar aqui o modo visual só para a gente ver como que funciona o nosso primeiro stop loss. Mas antes de iniciar o primeiro stop loss, deixa eu te mostrar o que é pontuações dentro do mercado, né? Um pip, só para a gente poder entender, ó. Um pip, no caso, se você que está iniciando, ó, um pip é referente a 10 pontos, tá? Então, se eu coloco lá um pip, ele é referente a 10 pontos. E o que é essa pontuação, né? Deixa eu te explicar. Basicamente, o ponto, se você pegar o cursor do mouse, ou você vir aqui, ó, essa barra aqui, se o seu não estiver ativo, é só você vir aqui em exibir. É só você vir aqui em exibir e aqui barra de ferramentas e o seu tem que estar todas essas opções aqui marcadas, tá? Que aí ele vai aparecer aqui essa linha de estudo. Lembrando que você pode personalizar, você pode arrastar para o lado. Enfim, isso aqui não faz nenhum sentido também. Eu clico aqui, ó, e aqui eu tenho esse cursor. E nesse cursor, repara que eu tenho aqui o topo, tenho um fundo, né? Tem um topo, tem um fundo. Então, como que eu tiro aqui a minha conclusão, aonde está a pontuação, né? Como que eu vejo? Então, se você pega o cursor do mouse, ó, então vou segurar desse topo e quero saber desse topo aqui até esse fundo, qual é a pontuação que eu tenho. Então, se eu posiciono aqui, seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto, e você vai vendo aqui, ó, aqui no meio tem 41, 44, tá vendo? E aí você vai vendo aqui, ó, que desse topo aqui até esse fundo eu tenho 465 pontos, tá? Basicamente 465 pontos. Então aqui dessa distância aqui que a gente acabou de visualizar até essa aqui a gente tem 465 pontos, né? Ou seja, uma distância para outra. Isso que é pontuações, tá? Se você for que queira, né, colocar então 465 pontos, vamos botar que você queira 500 pontos, né? Ou seja, você quer botar o seu stop loss com 500 pontos, como que você colocaria? No caso aqui, personalizando no robô. É por isso que eu falo que o robô, ele vai fazer tudo que você determina dentro dele. Ele não vai fazer nada que você não queira, tá? Ele não tem sentimento, né? Ou seja, ele tá aqui, já vem com as configurações padrões, que a gente configura e deixa uma única vez que ele vai fazer todo o resto. Então aqui, ó, eu colocaria aqui no stop loss, tá ativo. Então, se eu quero 500 pontos, né? Eu fiz uma média de 465 pontos, então eu quero aqui 500 pontos. Então, eu coloco aqui 50 pips. Que no caso 50 pips é referente a 500 pontos, porque lembra, um pip é 50 pontos. Então, se eu tenho 50 pips, é referente a 500 pontos, tá? Não confunda. Se qualquer coisa é só você rever o vídeo, vale a pena. Então, vou deixar aqui 50 pips, que é referente a 500 pontos. Então, vou dar um OK. Aqui na paridade que a gente está no EURUSD, vou colocar aqui também no euro-dólar para a gente poder se basear. E vamos dar um início só para a gente poder visualizar como tudo funciona.
Então, já iniciamos o backtest. Deixa eu colocar para cá. E aqui, ó, a gente consegue visualizar o que acontece. O mercado, ó, já abriu com um gap gigante, mas vamos deixar ele abrir uma ordem para a gente poder ver aonde ele vai colocar o stop loss. Ele precisa colocar o stop loss exatamente como a gente configurou. E você vai ver por que é importante você entender isso, porque através disso você vai ter o conhecimento para posicionar caso você queira utilizar o stop loss. Eu particularmente eu não utilizo, mas aí fica a critério de cada um. Tem pessoas que preferem utilizar. E eu depois vou para o segundo stop loss, que ele tem também outro parâmetro. Mas vamos ver esse aqui, tá? Vamos dar uma aceleradinha aqui. Assim que ele abrir uma ordem, ele vai colocar o stop loss, tá? Então, ó, já tá aqui venda. Bateu venda, então ele abriu, ó, repara que ele abriu a operação. Deixa eu abrir um pouco aqui, deixa eu aumentar um pouco o candle. Diminuir mesmo. Então a gente tem aqui, ó, que a gente consegue entender, tá com a linha amarela porque o robô ele já vem personalizado, né, em questão do gráfico. Então, por isso que tá com esse SL, geralmente o stop loss, quando você o utiliza, quando você faz seu trade ali, ele vem vermelho, mas aqui já está personalizado, ele vem amarelo, tanto o take como o stop loss. Mas aqui no canto, ó, a gente consegue visualizar nitidamente o SL, tá? Então você pode ver aqui. Aqui a gente tem o sell, que foi a venda que o robô fez. Então o que ele fez aqui, né? Ele colocou o meu take, né? No caso, o meu take está configurado com bastante pontuações. E ele pegou e colocou aqui o meu stop loss aqui, ó. Você pode ver. Então, da mesma forma que a gente colocou lá no Expert, ele fez, tá? Vai ter uma pequena, às vezes, diferença do stop loss devido ao spread, mas vai ser muito pouco, ainda mais no euro-dólar que a gente está aqui. Mas aqui, ó, a gente faz a mesma coisa agora. Ele abriu uma ordem aqui, você pode ver, ó, que está bem pontilhado. Deixa eu acelerar um pouquinho só para ele sair da frente da linha, para a gente poder visualizar onde ele abriu a ordem. Então aqui, ó, a gente vê, ó, ele abriu a ordem aqui, ó. Então a gente vai pegar exatamente desse ponto aqui que ele abriu a ordem. Então até onde está o meu stop loss tem que ter basicamente 500 pontos. Então eu vou arrastar e aqui eu vou ver que, ó, ele tem basicamente 500 pontos, tá? Então ele botou o stop loss exatamente da forma que eu determinei no Expert. E para que serve esse stop loss, né? Talvez você esteja iniciando, então eu já vou aproveitar para explicar aqui. Esse stop loss nada mais é que é o seu limite de perda, o seu limite de prejuízo. Você está determinando que quando ele tocar, né, se o preço que está aqui nesse momento aqui, né, que se encontra aqui nesse momento, que é essa linha vermelha aqui, horizontal, se ela vem aqui nesse cenário aqui e toca, você vai fechar aquele trade num prejuízo. Ou seja, se eu entro com um lote de 0,01, que é o lote mínimo que a gente tem aqui no mercado Forex, com 500 pontos, né, de stop loss, você vai tomar um stop loss de $5 aproximadamente, aí, que é dependendo da paridade que você esteja, dependendo também do spread também, vai depender muito. Mas basicamente sempre você vai ter uma base aí de $5 aí, com 500 pontos, com um lote de 0,01, tá? Então, aqui a gente consegue ver nitidamente o quanto a gente tomaria esse prejuízo. E se você, no caso, que aqui a gente está em modo backtest, mas quando você, no caso, o robô está operando, você passa o mouse aqui em cima e ele mostra também o valor que você teria de prejuízo. Mas vamos deixar rolar para ver se realmente, se a gente tomar esse stop loss, se dá basicamente o que eu falei ou se dá o take. Eu lembrei também que eu tinha botado já a configuração para ele fechar a operação na troca do sinal do robô. Então não precisou nem bater o take. Ou seja, ou ele dava o take, que eu estava fazendo um teste aqui com o setup, ou ele daria no stop loss. Enfim, o intuito aqui é te explicar sobre stop loss, não sobre a estratégia. Então, vou voltar lá, você já entendeu como que funciona o primeiro stop loss com o SL, que é com a linha. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai desativar,
né, esse stop loss. A gente vai desativar aqui. Opa. A gente vai desativar, porque eu vou te explicar sobre o outro uso do stop loss. Esse você viu que é em linha lá no gráfico. Agora temos o outro stop loss que é bem aqui, não confunda, tá? Meta é de ganho, que é meta do dia. E temos o limite de loss, que é o limite de loss, que é o prejuízo. Então você pode ver aqui, ó, não confunda, pelo amor de Deus, para depois não falar que eu não avisei. Então aqui, nessa função aqui, não dá nem para ver direito isso aqui, vou botar amarelo, né, para a gente poder visualizar aqui, ó. Nessa função aqui, para a gente poder ver bem nitidamente, tá? Então, nessa função eu vou ativar o meu stop loss. E como que é o meu stop loss aqui? Eu posso utilizar o meu stop loss em porcentagem, que eu vou explicar mais detalhe. Eu posso utilizar o meu stop loss, no caso, na verdade aqui, ó, eu posso ativar o meu stop loss do dia em porcentagem, né, que o stop loss é do dia, no caso, esse aqui, e do ativo, né? Ou seja, vamos supor que eu esteja só em um ativo, então o stop loss vai ser só naquele ativo e em porcentagem que eu estou escolhendo. E eu vou te explicar sobre a porcentagem. Então vamos imaginar que eu escolho isso aqui para ficar bem tranquilo da gente entender. Deixa eu abrir mais aqui. Então aqui eu escolhi stop loss do dia em porcentagem de drawdown do ativo. Então, ou seja, ele vai só olhar para aquele ativo que o robô está. E aí, né, eu posso deixar essa função aqui ou essa aqui, né? No caso aqui, essa função, o que seria? Posições fechadas no dia, ou seja, aqui está dizendo, né, todas as posições fechadas no dia mais o flutuante acumulativo. E aqui, posições fechadas no dia mais o flutuante do dia, ou seja, as operações que estão flutuantes do dia, tá? Mas o que acontece aqui? Nesse cenário, que a gente consegue visualizar aqui, do ativo, quando eu ativo essa função aqui, o que vai acontecer? Ele simplesmente vai olhar para esse parâmetro aqui de stop loss. Então, quanto de stop loss eu quero colocar? Em porcentagem, esse aqui ele já não vai usar linha. Quando chega naquele limite da conta, então vamos supor que eu estou com $1.000 na conta, então chegou em $500, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fechar todas as minhas operações. Então, o que acontece aqui? Se eu colocar, né, aqui, stop loss e porcentagem de drawdown da conta, o que ele vai fazer? Ele vai olhar para todas as pares que, no caso, o robô tiver em outras paridades. Já expliquei até em outros vídeos, mas vou estar explicando aqui esses detalhes. Então, ou seja, se eu coloco aqui, eu vou usar essa opção e eu também tenho que digitar a porcentagem. Então, vamos supor que eu queira também 50% de stop loss, ou seja, chegando 50% de stop loss da minha conta, mas tem que ser da conta, né? Ou seja, ele vai, vamos supor que você esteja em 4 paridades, né? O robô tem que estar configurado, é lógico, igual para todos, para quando chegar a 50%, ele vai olhar para cada robô, no caso que esteja em cada paridade, ele vai olhar para a conta. Se bater os 50%, ele fecha todos. Ou seja, se um está positivo ou se o outro está negativo, não importa, ele vai fechar de todos, né? Ou seja, se tiver configurado em todos os robôs dessa forma, tá? É lógico que você pode colocar só em um e o outro não, mas ele vai olhar para a conta. Se a conta tiver 50% de rebaixamento, né, ele vai fechar o trade. Aí, no caso, se você configurou só em uma paridade robô, ele vai fechar só naquela que você configurou, beleza? E aqui, no caso, é a mesma coisa, só que é em dólares, em vez de ser de porcentagem. Caso você não quero entender de porcentagem, não entendo muito bem, então você coloca aqui, ó, mesma coisa que tem aqui, que é em porcentagem, aqui temos em dólares do ativo. Ou seja, a mesma coisa. Então, se eu coloquei aqui em dólares do ativo, aqui eu vou colocar em dólares do ativo. Então, se eu tenho uma banca de, vamos supor, né, de $1.000, então eu quero colocar aqui que se eu perder $500 do ativo, né, ou seja, naquela paridade, ele fecha o trade para mim. Ah, se eu quero dar conta, então, mesma coisa, eu quero $300, né, da conta, eu quero olhar para a conta, se bater $300 eu quero parar, quero que o robô feche todas as operações e só volte a operar no próximo dia, certo?
Então é assim que funciona o stop loss. Então vamos colocar aqui do ativo, né? Porque a gente está em modo backtest, então não tem como colocar de tudo, dos pares. Então vamos botar aqui bem pouquinho para ele estopar, só para a gente poder ver. Então vou colocar aqui 2%. 2%. Lógico que eu estou te falando aqui, não estou recomendando. Eu também nem colocaria 2% por causa da estratégia do robô. Ficaria tomando stop loss o tempo todo. Aí fica a seu critério. Então coloquei aqui do ativo 2% e vou dar OK. E vamos iniciar. Vamos deixar ele trabalhando e vamos ver se ele toma um stop loss. Então, como eu estou com $1.000, a gente abre uma calculadora aqui, rapidona. Então, a gente pode ver aqui, ó, $1.000 menos 2%. Então, se a gente perder $20, ele tem que fechar o trade naquele dia, tá? Se a gente tiver $20 de operações em aberto. Vamos deixar. E tá lucrando. Ó, tá vendo? Então ele bateu os $20, conforme você viu aqui, e atingiu o loss máximo do dia, né? Deu um pouquinho a mais, porque ele espera a abertura do outro candle, do próximo candle, para poder fazer o cálculo e fechar. E aqui a gente consegue visualizar a questão aqui, ó. No caso tá do dia, né? Porque tá dentro do mesmo dia, então, mas você vê aqui que o lucro foi em negativo, né? Foi prejuízo, fechou no prejuízo, não teve lucro positivo, e sim negativo. Então é assim que funciona o stop loss do robô V12, tá? Expliquei com detalhes e você pode ver o que seria melhor, ou se você não quiser utilizar o stop loss, basta que você deixe aqui desativado, que ele não vai funcionar. Lembrando, quando você desativa aqui, ó, é muito importante você clicar um pouquinho abaixo, para que às vezes você pode deixar assim e rodar e ele movimentar aqui dentro, tá? Já aconteceu até com alguns alunos. E clica aqui, caso você queira desativar, e clica um pouquinho em cima para ele selecionar a opção mesmo. E aí se você tem um sistema Premium, né? Você pode utilizar também o Hedge, que tá bem legal essa função. Interessante, que ele protege a sua operação e evite também que você não evita de ser estopado, e no mesmo tempo você mantém a conta saudável, né? Lógico, não existe nada que não tenha risco dentro do mercado de risco. Mas tá aí mais um vídeo aí, espero que eu te ajudei com esse vídeo, né, explicando sobre o uso do stop loss. Você vê o que pode ser melhor para você. Se caso você não quiser usar, você não use. Lembrando que, novamente, essa opção é somente para o sistema Premium. E se você não tem robô V12, o link está na descrição aqui para você acessar o nosso site oficial do nosso robô. E lá você tem o plano, tem o vídeo explicando, tem abaixo no site tem o nosso canal do suporte lá para tirar qualquer outro tipo de dúvidas, beleza? Forte abraço aí, fique com Deus e até o próximo vídeo.